Olá, gente! Somos o canal Vambora para Portugal e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o artigo 98, número 2, o reagrupamento familiar em território nacional. Bom, gente, já vou pedindo desculpa porque devido à gripe minha voz está mais anasalada que o normal, mas isso não vai impedir que eu passe essas informações para vocês. Então vamos embora para o vídeo. Então eu criei esse mapa mental aqui com perguntas e respostas para facilitar mais para vocês. Para legalizar sua família em Portugal, você pode se beneficiar do reagrupamento familiar. Mas o que é isso? O reagrupamento familiar é um tipo de pedido pela qual a família de um residente portador de um título de residência possa ir também morar ou se legalizar em Portugal. Ou seja, reagrupamento familiar é para um estrangeiro que já possui um título de residência e não para quem só tem o visto ou uma manifestação de interesse. Quando você consegue o seu título de residência, sua autorização para residir em Portugal, você pode automaticamente tornar sua família legal também, reagrupando ela. E quem tem direito? O cônjuge, os filhos menores ou incapazes, que estão a cargo do casal ou a um dos cônjuges, os menores adotados, desde que tenham uma adoção legal com a certidão de nascimento com o nome do pai requerente ou a mãe, e que essa decisão seja reconhecida por Portugal, ou seja, você tem que pegar a certidão de nascimento e apostilar. Os filhos maiores a cargo do casal ou de um dos cônjuges, mas gente, que seja solteiro, casado não vai ter esse benefício. E também que se encontre a estudar no estabelecimento de ensino em Portugal. Os ascendentes na linha reta de primeiro grau do residente ou do cônjuge, desde que se encontrem a seu cargo, ou seja, os seus pais, se forem maiores de 65 anos ou se dependerem de vocês. Os irmãos menores de idade, irmão maior de idade não entra nessa lista, e desde que se encontrem sob tutela do residente, de harmonia com decisão proferida pela autoridade competente do país de origem, e desde que essa decisão seja reconhecida em Portugal. Se tiver união de fato, também pode reagrupar seu cônjuge e os filhos menores deles também, inclusive adotado, se for legalmente. E como solicitar o reagrupamento familiar? Para solicitar o reagrupamento familiar, você deve fazer um agendamento no CEF para apresentar o pedido. Por enquanto, esse agendamento é via telefone e tem que tentar muito, pois o atendimento ele é muito demorado e também há poucas vagas. Então, conseguindo um agendamento, eles te dirão a data e o local disponível para comparecer no CEF, acompanhado dos documentos necessários. Gente, uma informação. Todas essas informações, elas foram tiradas do próprio site do CEF, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma conferida. Bom, e quais os documentos que eu preciso ter para dar entrada no reagrupamento familiar? Gente, aqui no canal já tem um vídeo que eu explico minuciosamente cada documento, tá? Eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição. Documentos para entrevista no CEF. Lá eu explico minuciosamente cada documento. Eu começo com o documento para fazer manifestação de interesse e depois eu falo do regrupamento familiar. Então agora eu vou só listar aqui para vocês. Primeiro, título de residência do requerente, passaporte ou outro documento de viagem válido, comprovativo que dispõe de alojamento, isso aqui é o seu comprovante de morada, comprovativo que dispõe de meio de subsistência, isso aqui são os seus contra-cheques. Outra coisa que eles vão conferir é o valor do seu salário. Se você está reagrupando um adulto, você vai precisar ter um salário mínimo que esse ano de 2022, por exemplo, é 705 euros. Então, você vai precisar ganhar um salário mínimo mais 50% do salário mínimo. E se você estiver reagrupando um menor de idade, você vai ter que ter o salário mínimo mais 30% do salário mínimo. Ou seja, eu vou fazer a conta aqui para vocês. E a conta é muito simples. Vocês vão botar 705, que é o salário mínimo aqui em Portugal em 2022, e vão botar dividido por 2, para saber quanto que dá 50%, né? Aí eu deu 352,50. Ou seja, você vai pegar 705 euros mais 352,50. Então, 1.057,50. Esse é o valor mínimo que você tem que ter no seu contra-cheque para poder reagrupar um adulto.
Agora, para ser um menor de idade. Vamos botar aqui 705 vezes 30%. 211,50. Então, você vai botar o valor do salário mínimo, 705, mais 211,50. 916,50. Então, esse é o valor que você tem que também ter, no mínimo, para poder reagrupar um menor de idade. Então, o próximo é a autorização do membro da família para a consulta do registro criminal português. Isso aqui é um antecedente criminal de Portugal. Você não precisa levar nada, você só vai assinar, preencher um papel e assinar para autorizar lá que eles acessem. Os antecedentes criminais do Brasil, né? E o comprovativo de entrada legal em território nacional. Também há outros documentos que podem ser pedidos dependendo da situação. Por exemplo, um comprovativo de incapacidade de filho maior no caso de filhos maiores incapazes a cargo. Em caso de filho adotado, você tem que levar a certidão de nascimento com o nome do requerente, apostilada. Comprovativo de situação de dependência econômica, no caso de ascendente em primeiro grau, de idade inferior a 65 anos, ou seja, seus pais, se tiverem menos de 65 anos, vocês têm que comprovar que eles são dependentes economicamente de vocês. No caso dos filhos maiores de idade, que forem solteiros e estiverem estudando, você tem que levar a cópia, né, da certidão de nascimento e também o comprovante de matrícula, que está estudando aqui em Portugal. A autorização escrita do progenitor não residente autenticada por autoridade consular portuguesa ou cópia da decisão que atribui a confiança legal do filho menor ou a tutela do incapaz ao residente ou ao seu cônjuge quando aplicável. Se vocês estiverem fazendo o reagrupamento de um filho menor, em caso que o pai ou a mãe não mora em Portugal, você mora com outra pessoa, seu cônjuge já é outra pessoa, então você tem que ter uma autorização desse pai ou dessa mãe de que essa criança pode morar com você em Portugal. E por fim, se você tem uma união de fato, você tem que ter a prova indiciária, apostilada, autenticada, tudo direitinho. Gente, tudo que for certidão, tudo que for documento do Brasil, certidão de nascimento, casamento, união de fato, autorização tutelar, tudo isso vocês apostilem para ter feito aqui em Portugal. Todo documento que é de origem brasileira, no caso, para ter feito aqui, para ter validade aqui, precisa ser apostilado, tá? O familiar reagrupado poderá trabalhar em Portugal? E a resposta é sim. Os membros da família terão um título de residência igual ao do residente principal e poderão trabalhar legalmente em Portugal. Então, gente, essas são as informações que eu reuni. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista em CEF ou legalização, eu só passo para vocês a minha experiência, né, que eu já tive e também segundo as minhas pesquisas. Então, se restou alguma dúvida, eu indico que você entre no site do CEF, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ou que você entre em contato direto com eles por telefone ou e-mail, tá? Também vou deixar o número deles aqui, o e-mail, para vocês conseguirem entrar em contato com eles no caso de alguma dúvida. Se você gostou do vídeo, então curte e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!